Sejam bem-vindos a mais um Pod Coach. Eu sou a Damaris Alfredo, sou coach especialista em liderança. Estou mais uma vez aqui com os meus amigos, esse time maravilhoso de coaches. Dione Palmeira, coach de carreira, Tarcísio Abreu, coach de empresários, Igor Fernandes, coach de propósito, e Jeff Tolentino, coach de produtividade. Estamos aí fazendo essa série, né? Desde o primeiro episódio falamos aí sobre incertezas, né? Que foi a palavra do ano. Depois falamos sobre o ambiente, os cuidados que a gente deve ter para a gente não ser contaminado emocionalmente. Daí, no nosso terceiro episódio, falamos das competências que a gente deve desenvolver para surfar nesse mar de incertezas. E para fechar essa série, a gente resolveu aqui compartilhar com vocês algumas práticas, né, para ajudar a gente a passar por tudo isso. Bom, para começar, eu gostaria, né, já que no último episódio a gente falou sobre competências, eu gostaria de saber aqui de vocês, é, por exemplo, eu fiz a minha transição de carreira, eu vim do mundo corporativo, isso já tem quase 15 anos, eu vim do mundo corporativo, fiz a minha transição para a vida empreendedora, acabei montando a minha consultoria de RH, depois, né, fui trabalhar ali fiz a formação em coach, comecei a atender, sou facilitadora de treinamentos e atuo também como coach. E ao longo da minha jornada empreendedora, eu precisei desenvolver algumas competências. E eu gostaria de ouvir de vocês nessa transição, em todo o processo aí que vocês passaram de mudança de carreira e tudo mais, quais foram as competências que você sentiu na pele que você precisava desenvolver e o que você fez para isso. Dione, pode começar com você, que é a nossa coach bebê que está engatinhando e que deve ter a memória mais fresca para isso, pode ser? Claro, claro, a gente pode começar. Bom, eu vou dizer da minha competência que eu estou desenvolvendo agora, então, no momento, essa fresquinha. Ótimo. Bom, como eu falei, eu fiz o processo de coaching em 2018, né? E esse processo de coaching me abriu muito os olhos para me enxergar, né? O autoconhecimento de me enxergar quem eu era e tal. E agora que eu resolvi fazer mesmo a minha formação em coaching para me tornar uma coach profissional e desenvolvendo essas habilidades agora como coach, e voltando, né, revendo tudo isso, o meu perfil é executor planejador e hoje eu estou vendo que, assim, no mundo do coaching, que eu estou precisando mais desenvolver, a minha competência que eu preciso desenvolver mais é a minha comunicação, né? É a minha parte de comunicadora, a minha parte de relacionamento. Então, assim, hoje eu estou aqui com vocês, já fazendo esse desafio aqui, é, que não é o primeiro, né, Damaris? A gente já fez um É, antes, né? A gente já fez um desafio antes, já fiz um outro com o Jeff também, então é essa parte que eu estou desenvolvendo agora. Então, o autoconhecimento, você saber quem você é, saber as competências que você já tem, aquelas que você já pode utilizar, porque como o Tarcísio trouxe, né? Você já ter esse olhar, você maximizar aquilo que você já tem, potencializar aquilo que você já tem. E, claro, buscar competências novas que você precisa, que você sabe que naquele momento você vai precisar, mas você tendo esse olhar, que você sabendo do teu arsenal que você já tem ali de competência, te traz uma segurança muito maior. Eu me sinto hoje muito mais segura, muito mais preparada para, né, para fazer o que for preciso, para desenvolver o que for preciso. Porque eu sei o que eu já tenho. Então, eu já sei o que eu posso potencializar para ajudar, para ancorar aquilo que é mais difícil para mim, né? E legal. claro, a gente tem aqui amigos, né, parceiros de jornada também que nos ajudam. Então, também isso é importante. Eu acho que assim, como eu falei, eu acho que a pessoa é muito complexo hoje. As pessoas ainda têm uma certa resistência a buscar por uma parceria, um companheiro ali, né, de trabalho, né, seja um terapeuta, seja um coach, né, dependendo daquilo que você precisa no momento para te ancorar, para te ajudar nessa caminhada, para te ajudar
na sua busca, né, pelo teu conhecimento interior. A gente sozinho é muito difícil a gente conseguir ir lá no fundo, né, resgatar aquilo que está presinho lá dentro, né, que a gente às vezes, né, não tem um olhar, né, a gente é muito, olha muito do outro, não olha o nosso. Na realidade é isso, a gente compara muito, mas a gente compara com o quê? Se a gente nem olha para dentro, né? Então, olhar para dentro, saber quais são as suas competências, saber aquilo que o teu arsenal que você já tem, o que que você pode potencializar e aonde você pode ancorar aquilo que você precisa desenvolver, isso para mim foi o total diferencial do trabalho como coach. Que legal. E eu quero complementar que a hora que você começou a falar da comunicação, eu lembrei de quando a gente fez a nossa live, que eu acho que foi em outubro, setembro, outubro, eu não lembro direito o mês, mas que você falou quando, né, a gente fez o convite, vamos fazer as lives e tudo mais, você falou assim, gente, o meu lado comunicador, ele está na UTI, tipo assim, né? Eu tenho zero, né? Mas eu vou, né? E aí na psicanálise, Freud chamava um mecanismo que é o mecanismo do enfrentamento, né? Porque provavelmente, né, com certeza é óbvio, te deu medo, né? Te deu, né, ainda mais assim, né? Imagina, né? Eu sempre falo quando a gente precisa melhorar a comunicação, às vezes eu falo assim, vai fazer uma leitura na igreja, né, no grupo ali do trabalho, pega um texto para ler para todo mundo. Aí você resolve fazer o quê? Vamos fazer uma live no Instagram para 2.000 pessoas? O que você acha, né? Então, com certeza, isso daí gerou medo, gerou ansiedade, angústia, mas você foi apesar do medo, que entra no que o Jeff tinha falado no outro, né, podcast nosso, que é a questão da atitude. A atitude te levou e entra no que o Igor sempre fala, né? Você tem ali seu propósito, você tem a sua clareza, e eu preciso desenvolver isso, é isso daqui que eu vou desenvolver. Parabéns, Gione, tenho acompanhado o seu progresso, e é maravilhoso de ver que o seu comunicador não está mais na UTI de forma alguma. Para mim, ele nunca esteve, mas com certeza ele não está mais nem no hospital. Passa Obrigada, bem, se obrigada. recupera muito bem. O boletim médico Bri- dele se recupera muito bem. Obrigada, mas eu acho que passa mesmo pelo aquilo que o Jeff falou. Eu acho que assim, eu sempre tive essa postura, essa atitude diante dos desafios da vida, enfim, entendeu? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho paura de água. Mas eu nunca deixei de fazer coisas por conta disso, entendeu? Então, eu já fiz rafting, eu já desci numa caverna submersa, entendeu? Mesmo tendo paura, o coração fica, né? Na live, o coração tava disparado, mas é aquilo, né? O medo às vezes paralisa. Para mim, não. O medo, para mim, às vezes ele me impulsiona. Principalmente se eu tiver o olhar de sniper, como o Igor trouxe. Se aquilo que eu quero. Eu fui para Bonito. Eu não ia fazer as coisas que tinha lá para fazer porque eu tenho medo de água. Não dá, né, gente? Então a gente tem que enfrentar aquilo que a gente. Se a gente tem um propósito, se a gente quer aquilo é uma coisa que você é aquilo que você quer, entendeu? Você tem que enfrentar os medos, porque senão você não sai do lugar, você não vai alcançar aquilo que você está buscando para sua vida. E não tem nada mais triste que eu acho, e aí eu trago um pouco que eu falo da carreira com propósito, que eu também acho que o propósito é uma coisa é, absurdamente necessária na vida da pessoa. Eu acho que não tem nada mais triste do que você passar uma existência inteira sem descobrir o teu propósito, sem ir correr atrás daquilo que você quer, sem buscar por medo, por insegurança, por medo do que os outros vão achar, e enfim, entendeu? Bom, muito bom. Incrível. E você, Igor? O que você sentiu que você precisou desenvolver aí na sua carreira, tanto como chefe, como coach também? Eu tive alguns episódios que eu posso trazer, e que hoje eles me vêm na cabeça, né? Que
Se eu soubesse do coach há mais tempo, se eu soubesse das ferramentas há mais tempo, talvez fosse diferente, fosse mais rápido, fosse melhor. Talvez não. Vamos lá, eu vou trazer rapidinho dois casos aqui que me trouxeram aonde eu estou hoje. O primeiro deles foi que eu tenho uma parte da minha família americana, né? Na verdade, minha tia-avó foi para os Estados Unidos, teve dois filhos lá, né? Casada e tal. E eu não conhecia essa família. E aí, em um ano, eu fui conhecê-los e descobri que eu tinha dois primos, um 2 anos mais novo que o outro 2 anos mais velho, e nós viramos irmãos, três irmãos ali. É, Dali eu decidi que eu ia terminar o colégio e ia fazer veterinária nos Estados Unidos. Não sabia como. Eu só sabia que eu ia. E foi uma decisão que eu tomei. Botei a mochila nas costas, conversei com meus pais. Meus pais puseram, obviamente, eu dependia dos meus pais para isso. E, e aí vem aquela história do, pô, toda a educação, todo o valor, todo o que foi feito até aqui para você meter a mochila nas costas e vou fazer veterinária. E eles colocaram, então, metas para eu alcançar, para eu poder ir. E eu alcancei e fui. Lá eu estava sozinho. Eu não tinha visão dos meus pais para as metas, para nada. Então eu precisei estabelecer. Por isso que eu falo, se eu soubesse das ferramentas antes, teria sido mais fácil, porque por estar só, eu tinha que mapear quem eu era, eu tinha que mapear minhas habilidades, eu tinha que mapear para onde eu queria ir e quais degraus eu podia subir e aonde esses degraus iam me levar. E tudo aconteceu gradativamente, aconteceu bem, até que, óbvio, eu tive um problema de família, um episódio que aconteceu lá. Minha avó foi me visitar e acabou falecendo lá, então eu voltei trazendo o corpo de vovó para cá, e aí isso para mim mexeu com minha cabeça, jogamos esse sonho pro lado. Uma outra, e aí o outro ponto, a outra história eu quando comecei a estudar gastronomia, eu tive um professor que viu em mim habilidades que eu não conhecia. Eu já vinha de uma outra formação em relações internacionais, trabalhava com isso, com importação e exportação, e não conhecia esse lado meu. Mas ele viu esse lado meu, ele me chamou, me mostrou esse caminho dentro da gastronomia que eu desconhecia, e eu gostei. E eu falei, legal, o que que eu preciso para isso? E aí ele me deu o caminho. Eu fui traçar o caminho. Eu terminei essa formação, essa minha primeira formação foi aqui no Brasil, foi no Senac. Trabalhei, juntei meu dinheiro para uma próxima formação, diante daquela especialização que eu queria. Eu fui para uma escola italiana, me formei, voltei, continuei trabalhando, e a gastronomia me levando para lugares. Eu fui para Belém, eu fui para Goiânia, eu fui para o Nordeste, eu fui para o Rio Grande do Sul. E aí veio mais um ponto, a Argentina. Por quê? Porque eu precisava ainda, para o que eu queria, de um degrau. Eu tinha uma formação brasileira, eu tinha uma formação italiana, mas eu queria uma formação, já que você fala de gastronomia, não tem como, para o que eu queria, abrir mão de uma formação francesa. Então, fui atrás de uma escola de formação francesa, achei uma na Argentina e fui para lá. Só que eu não tinha planejado essa daí. E aí é o que eu falei, você precisa ter a clareza o tempo todo, porque aí você precisa ajustar a mira. E eu precisei ajustar a mira. E aí muita gente fala, pô, você tem muitas formações, você foi ser. É por isso que eu te perguntei, Dione, onde você morou. Eu fui chamado aqui no Brasil para ser sous-chefe de um restaurante Estrela Michelin em Portugal. E essa formação toda me levou a isso, né? Só que é muito bonito eu dizer isso. Pô, legal, eu estava no terceiro melhor resort de golfe de toda a Europa, né? Trabalhando lá, lindo, tudo perfeito, beleza. Só que para eu chegar lá,
eu precisei ir para a Argentina, onde eu tinha o dinheiro da escola, mas não tinha o dinheiro para ficar lá. E eu precisei morar num hostel, num quarto com 20 camas, onde na minha primeira noite, quando eu acordei no dia seguinte, algum hóspede tinha roubado as malas e as coisas de um outro hóspede. E ele foi embora do hostel na madrugada. Eu passei 3 meses ali, ó, botando o meu laptop dentro da fronha do travesseiro e eu não dormia com o travesseiro na cabeça, eu dormia com o travesseiro abraçado. E aí eu falava para as pessoas, não, é que eu gosto de dormir assim. Então, assim, você precisa entender o que com a clareza, você entende o que você precisa passar, né? Qual é o desconforto que você vai ter que tolerar para poder você atingir o que você precisa atingir. E foi isso que eu aprendi ali, sabe? Você, eu aprendi que você consegue ficar confortável no desconforto quando você tem a clareza de onde você quer ir. Cara, isso é bizarro, isso é incrível. É óbvio que isso não te faça parar ali, né? Mas eu acho que essas foram as habilidades que eu precisei adquirir e desenvolver. A clareza constante da onde eu quero ir e não tirar isso da minha cabeça. E estilo Waze. Virei numa rua, refaz a rota. Não para, não volta. Né? Nós temos um colega entre nós, ele de hoje não está no Ultimate, mas eu acho que o Pontes não vai deixar nunca de ser Ultimate, né, no dia a dia. O Pontes é bombeiro e ele me ensinou uma frase. Pontes foi meu primeiro coach. E ele me ensinou uma frase dos bombeiros: não corre e não para. Então, eu fico com isso o tempo todo na cabeça. Clareza de quem eu sou, da onde eu tô, para onde eu quero ir, sem correr, sem parar. É Legal. isso. Muito Maravilhoso. bom, muito bom. Vai lá, Jeff. Teve uma coisa que eu né, não aprendi, né? Mas na verdade eu incorporei um pouco mais na minha vida e eu tenho levado isso para os meus coaches. E isso tem me movido ainda mais dentro do que eu quero como propósito no âmbito do coaching, né? Porque o que me fez chegar no coaching foi o fortalecimento do amor que eu tenho por desenvolver pessoas, né? Isso é impagável para mim, né? Foi isso que me conquistou no coaching. Eu já tinha feito processos de coaching no passado, fiz uns 3 processos de coaching no passado, mas o método do IGT, né? O método do Gerando foi o que, foi assim, cara, foi o que combinou comigo, né? Então, eu vou dizer muita coisa aqui que vai, vai cair muito no que a própria Diana já disse, o próprio Igor já disse também, né? Mas tem um ponto específico que eu queria trazer que tem mexido mais comigo, que é não tem, não dá. Para mim, a gente pode o que a gente quiser. E isso, para mim, tem a ver com a questão da gente se permitir a querer o que a gente quer. Né, que é o que a Johnny disse, por exemplo, cara, vamos fazer esse negócio aqui chegar lá longe, cara. E se a gente quiser, a gente faz chegar longe mesmo, né? Eu faço uma brincadeira, né, que pode ser tola, mas para mim ela faz sentido. Você quer ser rico amanhã? Você consegue ser rico amanhã. Vai lá e assalta um banco. Você vai conseguir ser rico amanhã, né? Lógico, mas isso combate os valores que você tem, né? Por isso que o coach ele é tão rico nesse sentido, porque ele trabalha com o seu mapeamento de identidade, né? Por sua clareza de objetivo, análise de perfil comportamental, valores, recursos de interferências, aí você pode analisar outras ferramentas que o coaching traz. Mas o ponto que eu quero trazer é, se você quiser ser rico, você consegue ser rico. Depende do como se você quer ser rico, com que consistência você quer ser rico, né? O que é ser rico para você? Clareza, que é o que o Igor trouxe, né? Então, para mim, não tem, não dá. E eu acho que o coaching, ele é um método que te prova que não tem, não dá, né? A minha esposa, eu falo que ela tem um superpoder.
Porque o que ela pensa, né, é o ciclo da realidade, né? O que ela pensa, ela consegue. Pode demorar o que for, mas ela consegue. Ela já me provou isso diversas vezes. Eu fico brincando com ela, usa seu superpoder. Usa seu superpoder, né? Esse poder de você se permitir querer o que você quer, né? E para mim o coaching ele é o meio. E aí, vendo o que a gente consegue fazer para os nossos coaches, eu tento trazer o máximo possível para minha vida, né? Então, se eu quero alguma coisa, cara, a primeira, uma frase que eu aprendi que foi lá no Comando da Revolução, é até conseguir. Ponto. É até conseguir, né? E a outra aí a segunda foi, qual é o próximo passo? Qual que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? E o terceiro, não tem, não dá. Não tem, não dá. Pode demorar o tempo que for. Pode demorar 80 anos, 100 anos, 120 anos, mas não tem, não dá. Porque o não tem, não dá te faz se permitir te faz se permitir o que você quiser ser. Não importa, né? Então, para mim, esse para mim foi o último aprendizado que eu tive, o último aprendizado que o coaching me trouxe. Porque o coaching, ele é um meio no qual você aprende constantemente, né? Você que trouxe, né, o Damares, em um dos episódios do nosso podcast, que eu anotei aqui, qual que foi? Aprender, desaprender e reaprender, certo? Para mim o coaching ele encaixa muito bem nesse conteúdo que você trouxe. Aprende, desaprende e reaprende. Que aprende. Aprende, desaprende e reaprende, né? E aí tem um outro superpoder que a gente aprende a ter dentro do coaching, né? Que é o não julgue. Cara, assim, o não julgar é um baita aprendizado. Porque a gente vive julgando todo mundo, né? A gente, como ser humano, tem a prática ruim de pré-julgar as coisas, né? E no coaching, o não julgamento é um superpoder que te trazem para você ter a escutativa sempre atenta, né? E tirar qualquer coisa que possa te atrapalhar naquele momento que você está com o teu cliente, né? E quando você traz para a sua vida, é a mesma coisa, cara. Para de julgar as pessoas. Cara, cada um tem sua vivência, cada um tem sua individualidade, né? E isso Cada um faz o melhor que pode com os cada recursos um que faz o tem. melhor que pode com aquilo que tem, né? E isso não é fácil, né? Assim, o que eu vejo ao redor de pessoas muito próximas, o primeiro passo é pré-julgamento. Mas, cara, você não está na cadeira daquela pessoa. Como é que você está julgando? Você não está na cadeira daquela pessoa. Cara, tenta entender primeiro, né? Isso para mim também me fez ser um ser humano melhor. Eu tento ser um ser humano melhor com essa premissa, né? Então, esse é um pouquinho do que o coach me ajuda no meu estilo de vida e não tem, não dá. É isso aí. Muito bom, muito bom. E você, Tarcísio? Está Tá no mudo. desligado seu microfone. Vamos lá. Ô, Jeff, mute. depois compartilha no grupo essas 3 frases aí, que eu gostei disso. Qual delas? As 3 frases que você acabou de compartilhar. Compartilha aí que eu quero. Ah, claro, claro. Gostei Vou deixar. demais. Gostei Vou demais. deixar. Muito bom. É interessante. Eu fiz a primeira formação de coach, acho que eu já compartilhei isso num outro episódio, em 2009, a primeira. Em 2013 para 14, eu fiz uma segunda formação em coach. Mas só a do GG, só a do IGT, a do Jerônimo, me deu método para sentir segurança de viver de coach. Sabe? Impressionante isso. Eu fiz uma primeira em Brasília e eu mesmo duvidava. E eu compartilhei isso com vocês aqui. Eu não sentia, né, segurança com isso. Depois eu fiz outra formação aqui em Goiânia e também me ajudou muito, porque me deu muita bagagem, né, para poder aplicar no meu como executivo de grandes empresas, mas nunca para poder atender como coach, né, como faço hoje, né? Então acho que a principal mudança foi isso, né, você ter um método validado que te dá a segurança de fazer aquilo e que aquilo vai dar certo, sabe? Usando as habilidades, o conhecimento, tudo que você tem dentro de você. Então, eu acho que o principal ponto foi esse, né? Eu lembro muito bem,
na época da pandemia, eu vivi um momento da minha carreira interessante na pandemia. Eu decidi sair de Goiânia e voltar para Brasília. A família ficou em Goiânia. E eu fui para Brasília receber uma proposta diferente como executivo, financeiramente muito boa mesmo. E eu topei. Quando eu cheguei lá, no mês que eu cheguei, a empresa foi vendida. E aí a empresa se juntou com outro negócio, de uma outra empresa, que não tinha nada a ver comigo. Totalmente contra meus valores, meus princípios, o que eu acreditava. Falei, cara, mudei minha vida inteira por causa desse negócio. Né? Deixei minha família em Goiânia, estou em Brasília. E esse negócio aqui não. Aí eu cheguei na minha esposa e falei: ó, seguinte, eu vou pedir para sair. Esse negócio aqui não tem nada a ver comigo. Como é que nós vamos fazer? Eu falei: eu não sei, nós temos reserva, nós temos isso, eu vou construir o plano B já. Eu sempre dei aula, né, na minha vida inteira, acho que desde que eu entrei para o profissional, desde que eu fui para o Sebrae, eu dei aula, como uma segunda atividade. Eu falei: vou me organizar, mas eu pode se preparar que eu vou sair. Lá eu não vou ficar, porque lá não tem nada a ver com meus valores e com meus princípios. E aí eu me construí para poder, isso em 2019. Né? 2018 para 2019 eu mudei, em 2019 eu voltei para Goiânia. E aí eu cheguei para o meu diretor na época e falei assim, ó, ele foi me dar um feedback, achei interessante, a gente quando tem uma certa maturidade, né, acho que aqui eu sou o mais velho desse grupo aqui, né, então eu cheguei para ele, ele foi me dar um feedback e começou, eu falei, vamos fazer o seguinte, você não quer trabalhar comigo, porque você não me aceita, eu também não te aceito como meu gestor. Vamos resolver isso mais fácil? Me demite, a gente resolve isso, a gente precisa passar por esse processo aqui desgastante. Eu falei, deixa ele para ele, não precisa passar por isso. A gente já tem maturidade para entender isso. E eu vou ser grato para você se você fizer isso para mim. Te garanto que eu vou ser grato. Vou rezar por você. Né? Eu vou rezar por você, vai ficar tranquilo. Ele ficou bem assustado assim, né? Porque ele falou assim, esse cara é doido, né? Eu falei, ó, faz isso que vai ser bom para nós dois. E aí eu levantei, a gente ia almoçar até, eu levantei e falei, ó, bom almoço para você, e fui embora. Voltei para o meu trabalho e falei assim, agora eu esperar minha carta de demissão e eu vou vazar para casa e vou feliz da vida para Goiânia, né? Ele me enrolou 60 dias para me demitir. 60 dias ele me enrolou para demitir. No dia que ele me demitiu, eu olhei para ele e comecei a chorar. Falei, cara, você não tem noção do que você fez para minha vida. Obrigado mesmo, de coração, o que você fez. Eu estou esperando isso há 60 dias, desde a nossa conversa. Por que você demorou tanto? Obrigado mesmo, de coração, por ter feito isso. Rapaz, eu nunca voltei tão feliz para Goiânia. Né? Fui para casa da minha mãe morava em Brasília. Falei, mãe, ó, acabei de ser desligado, fica tranquilo, está tudo sob controle. Eu já tinha conversado com ela também. Eu voltei para Goiânia e eu já tinha um plano B. Eu ia voltar a dar aula. Só que veio a pandemia. E aí eu criei uma matéria nova para poder dar aula. No 8º, 9º e 1º ano. Uma aula de empreendedorismo para jovens. Sabe? Eu criei no 8º, 9º e 1º ano. Numa escola onde meus filhos estudavam. Fui lá, conversei, fiz um teste com o diretor, e ele gostou daquilo e fez. E aí, quando foi em março de 2020, né, eu estava desempregado. 2 filhos, desempregado, porque a escola, a primeira coisa que eu falei, Tarcísio, nós vamos suspender sua aula, porque agora na pandemia não tem lógica você fazer o que você propôs de fazer para a gente. Era uma aula prática, é uma aula de vivência, é uma aula de dinâmica, né? Como é que você vai fazer isso online? Né? Então, nós vamos suspender sua matéria. Eu falei, caraca, então, beleza. Aí, outro processo para conversar com a família também. Aqui em casa tudo eu faço reunião, né? Então, eu botei todo mundo na mesa e falei, ó, 1 ano sem gastar, vamos focar no que precisa, o corpo precisa sobreviver. Então, nós vamos focar só o que é essencial, o resto, cancela. Falei isso com meus meninos, com minha esposa, fiz uma reunião mesmo, de família. E aí, foi o ano, eu acho que foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Foi esse ano. Foi quando eu conheci o GG, foi quando eu comecei a estudar, e aí eu estudava 8 horas por dia, sabe? Eu só estudava. Eu me transformei como profissional nesse período. Então, e aí eu conheci o GG,
E aí eu conheci o método do GG, eu nunca tinha atendido nenhuma pessoa, né? Eu nunca tinha feito isso. Comecei a cobrar R$ 1.500, meu primeiro atendimento, meu cliente, que eu comecei a cobrar. Isso já em 2022, já como Ultimate. E depois eu fui, né, ganhei o prêmio aí de maior contrato individual, R$ 25.000, já agora, já. E o maior contrato de coach fechado com a empresa, R$ 270.000, né? E eu nunca trabalhei com isso. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês, gente? É porque, mais uma vez, o que fez a diferença foi o método. O método me deu a segurança de fazer o que eu faço hoje e de viver o que eu vivo hoje. Entendeu? Foi o método. Então, acho que a principal coisa mais marcante nesse processo todo que eu vivi, de 2018 até hoje, né, dentro desse processo com o Jerônimo, dentro do IGT e com vocês aqui dentro do Ultimate, foi um método. Eu aprendi um método de trabalho fantástico, que me deu posicionamento, me deu relacionamento, me deu engajamento, que me deu os clientes que eu tenho hoje. Então, acho que o ponto-chave de tudo isso, do coach, é o método. Eu acho que quando você tem um método estruturado, forte, né, te dá a capacidade de você gerar os resultados que você está buscando. Então, acho que o principal ponto para mim foi esse, um método bem estruturado. Porque eu recebi muitas ferramentas no que eu já fiz de coach já, mas nunca o método, só ferramenta. E coach não é ferramenta, coach é metodologia. Nós já aprendemos isso, né? Eu, ouvindo a sua história, Tarcísio, eu lembro de uma frase do Jim Rohn, que é o Jim Rohn, ele foi um grande treinador americano, né? Um grande responsável ali pelo treinamento do pessoal do marketing de multinível na década de 80. E ele foi um dos... o Tony Robbins foi um dos assistentes dele, né? Então, para ver aí a influência do Jim Rohn. E ele tem uma frase que para mim foi uma frase que norteou a minha vida, né? Que é: se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, precisa investir em seu desenvolvimento pessoal. E no meu livro Liderança Modo On, que eu lancei em 2019, eu montei um gráfico disso, né? Tenho aí o meu lado executor bem alto e eu gosto de fazer aí as minhas análises. E eu peguei e eu fiz um gráfico por muitos anos, que era a quantidade de horas que eu fazia no ano e o quanto o faturamento da minha empresa crescia. Quanto mais eu investia em treinamento, mais o faturamento da minha empresa crescia, né? Eu sou a prova disso, tem aí nesse livro aí, eu fiz essa, do livro tá de 2012 a 2018, que foi o período que mediu. O ano que eu tive menos resultado que a senhora que olha na curva do faturamento, foi lá embaixo, foi em 2016. Eu fiz 0 horas de treinamento. Então, assim, o quanto que essa questão, né, da gente investir no nosso desenvolvimento, se você quer ter resultado na sua vida financeira, se você quer ter resultado no seu relacionamento, na sua carreira, né, eu falo assim, até na saúde, porque quando eu comecei a correr lá atrás, a primeira coisa que eu fiz para correr foi comprar um livro sobre corrida. Eu fui buscar conhecimento primeiro, antes de colocar um tênis no pé e sair correndo, né? Então, o quanto que investir no nosso desenvolvimento humano potencializa os nossos resultados, né? Então, a sua história me trouxe muito isso, mesmo sendo um cenário de total incerteza, né? Porque a gente está falando de 2020, pandemia, né? A gente não sabia o que ia virar. Hoje é fácil a gente olhar para trás e falar: a pandemia foi isso, isso, isso. Mas volta lá em março de 2020 para ver como que estava a nossa ansiedade, como que estava a nossa incerteza. Não tinha vacina, não sabia o que ia virar, quando que aquilo ia acabar, e desempregado, né? Porque quem estava empregado já estava com ansiedade no talo. Quem estava desempregado, mais ainda, né? Então, o que você fez? Você teria todos os motivos, né, para olhar e falar assim: eu não posso gastar, porque eu não sei o que vai virar, não sei quantos anos isso vai durar, mas o que você fez? Você aproveitou isso daí para... Tem
parábola, né, na área de desenvolvimento que a gente fala, de vez em quando você tem que afiar o seu facão. Então, você Meu aproveita para machado. afiar o seu machado, para afiar o seu machado, e está aí, né? Você é a prova viva dos resultados aí, né? E foi legal que nessa época eu falei assim, eu vou fazer live, sabe? Eu tenho muito conhecimento, eu vou fazer live. Eu fiz 150 na época da Uau! pandemia. 150 lives. Eu fazia todas as terças-feiras, 21 horas, eu fazia uma live, sabe? E era assim, aquela coisa improvisada, né? Eu botava meu celular na sala, eu mandava todo mundo ficar em silêncio, minha esposa tinha que entrar na minha live, meus filhos tinham que entrar na minha live, eu no meio da sala com a mesinha da Brahma, sabe? O celular fixado num negócio lá, uma luz que não era a luz de própria para isso, porque nessa época tudo fechado, aquela confusão, em cima de uns cadernos, de uns livros, umas coisas totalmente assim, improvisada mesmo. Eu fiz 150 lives, sabe? Eu lembro que nessa época eu falei assim: o que eu vou falar? Será que eu vou dar conta? E eu comecei, as últimas eu tinha 80 pessoas, 90 pessoas assistindo a live, sabe? Cheguei a ter, né, nas lives que eu fazia. Então, assim, foi um processo radical mesmo de construção de um Muito novo legal. Tarcísio, sabe? Foi muito interessante. Muito legal. Muito bom. Bom, eu queria também dar o meu... Oi, gente, eu sou a Damares, estou aqui, quero dar meu depoimento. Mas, ouvindo vocês, né, pensei aí um pouquinho na minha vida, eu acho que teve várias competências que eu fui desenvolvendo ao longo da minha jornada, mas eu quero reforçar duas aqui que eu acho que tem muito a ver até com o meu momento, não que eu não tivesse, mas a primeira competência que eu acho que trabalhar por conta, né, ser empreendedora, ser coach, atuar da forma como eu trabalho, eu já tinha, mas trabalhar dessa forma potencializou ainda mais, foi a fé. Meu Deus do céu, o quanto que assim a fé, né? Eu falo, eu não vivo sem a minha fé, o quanto que eu acredito, né? Eu falo assim que primeiro eu acredito muito em Deus e para mim essa conexão espiritual é muito importante. E aí, por eu acreditar em Deus, eu acho que isso potencializa, né? Que é o que o Tarcísio trouxe em uma das lives, da gente olhar e ver aquilo que a gente tem de bom, porque nós somos filhos de Deus e a gente tem muitos talentos e a gente veio aqui nessa terra para isso, né? Para florescer, né? E aí, quando você acredita naquele poder superior, isso fortalece, você se fortalece, e aí você acredita, né, em você, você tem essa autoconfiança que te faz agir apesar do medo, que te faz ir em direção daquilo que você quer, do propósito, porque você tem essa força, esse entusiasmo, né? Que a palavra entusiasmo significa isso, né? Uma pessoa cheia de Deus. E quando você age dessa forma, você passa a acreditar nas pessoas também. Então, é um ciclo poderoso, né? Do acreditar. É um ciclo muito poderoso em algo maior, em você e no próximo, né? Então, para mim, viver sendo empreendedora é viver na fé mesmo, né? Na fé, assim, eu acredito que as coisas vão melhorar, eu acredito que já deu certo, e eu tenho alguns testemunhos, por exemplo, de eu mandar a proposta para a empresa, e aí eu abri minha planilha, porque eu tenho uma planilha de proposta e uma planilha de faturamento, e eu lançar já no faturamento e escrever, já deu certo. E tipo, meia hora depois a empresa mandou mensagem, fechou, vamos. Eu não sabia que ia dar certo, né? Porque entra no que a gente até pratica no coach criacional, que é, né? Aquilo que eu acredito, eu vou agindo em direção a isso, né? Eu crio, né? Então, para mim, a fé é um negócio assim que eu sinto que cada dia mais potencializa, e eu sempre peço para Deus todas as minhas orações para mandar pessoas que eu tenha condições de ajudar, né? Para Deus trazer pessoas que eu tenha condições de ajudar, para colocar, né, no meu caminho as pessoas que eu tenha condições de ajudar.
Então, eu acho que essa é uma competência aí que eu vejo que vem potencializando e cada vez mais fica mais claro para mim que é um negócio que eu preciso nutrir e preciso alimentar, porque é o que me dá força mesmo na minha jornada. E a outra competência, que eu acho que entra um pouco com a maturidade, principalmente depois dos 40, foi a leveza, né? Que é a questão de tá tudo bem, né? Eu sempre fui muito disciplinada, sempre tive as minhas metas, as minhas coisas, e eu continuo com isso. Mas se acontece alguma coisa e não deu, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos pensar aqui numa outra estratégia, vamos pensar em outra forma, sem gerar aquela autossabotagem, sem gerar aquela cobrança, né? Olhar para aquilo, peraí, né? Isso é muito do coaching, né? O que eu posso aprender com isso? O que numa próxima situação eu posso fazer diferente, né? E aí tá tudo bem. Então, eu acho que isso daí, essas perguntas tão poderosas do coach, tem me ajudado muito nesse processo de leveza e principalmente pelo momento meu aí da vida, de 46 anos, com filha pequena e tudo mais, tem me trazido mais leveza para mim. Então, contribuiu bastante aí para mim. É Maravilhoso. isso. Excelente. Muito bom. Muito bom? Fantástico, fantástico, fantástico. Adorei saber Fechamos? mais de vocês. Eu também gostei, viu, Muito gente? obrigado. Foi muito bom. E eu espero que a gente tenha contribuído aí com as pessoas através dos nossos insights, dos nossos aprendizados aí, para gerar aí reflexão, né? Porque a reflexão ela gera oportunidade de mudança. Vamos deixar nossas redes sociais? Bora. Vamos lá. Bom, o meu, da Maris Alfredo, tanto no LinkedIn, Instagram e YouTube. Dione? De Palmeira no Instagram, dione.palmeira no LinkedIn. Muito bom, Tarcísio? No Instagram, @Tarcísio Abreu, no LinkedIn, Tarcísio Abreu, e no YouTube também, Tarcísio Abreu. Muito bom, Igor? No Instagram, @igorc.fernandes e no LinkedIn, Igor Fernandes. Muito bom. Jeff? Instagram, Jeff_Tolentino, LinkedIn, Jeff Tolentino e o site jefftolentino.com. Muito bom, gente. Foi um prazer esses 4 episódios aqui com vocês. E, Foi incrível. dando tudo certo, teremos outra temporada, né? Mais. Obrigada, gente. Gratidão. Fiquem com Deus, viu? Não deixe de assistir e conferir os outros episódios também. E nos siga nas redes sociais. Um abraço. Valeu, Fiquem com gente. Deus. Vamos! Valeu, valeu.